Vamos lá. Essa é a atividade de número 14, a última de disputa do sala contra sala. Como é que vai funcionar essa atividade? A gente vai ter dois métodos possíveis de disputa, dependendo de quantos alunos vão ter para disputar nas salas. Se o número for muito pequeno, abaixo, por exemplo, de 30, a gente vai utilizar o método de disputa de 6 por 6. Acima desse valor, acima de 30 alunos, a gente vai disputar no método 8 por 8. O ideal é que seja 8 por 8 em todos. Por quê? Porque no método de 8 por 8, que eu vou já explicar o que é esse 8, a gente vai ter 20 alunos em sala e o resto fora da sala, na frente da sala rival. Se a gente utilizar o método 6 por 6, teria que ser 10 alunos e aí numa sala com 40 ficava 30 do lado de fora. Né? Então, dependendo da quantidade de alunos que a gente sabe que à tarde às vezes são poucos os alunos, a gente utiliza o método 6 por 6. Nas salas mais cheias de alunos, mais de 30, a gente vai para o método de 8 por 8. Como é que funciona cada um deles? Vamos explicar primeiro o método 6 por 6. O que é esse 6 por 6? É a quantidade de cadeiras que a gente vai ter na sala. Então, vou aqui utilizar esse desenho aqui, essa parte da planilha do lado esquerdo. Então, vamos pegar aqui um exemplo de 26 alunos do primeiro ano B contra 25 do primeiro A, que estão presentes no dia. Então, vão ficar 10 dentro de sala e os outros 16 do primeiro B vão ficar na frente do primeiro A, na frente da sala do primeiro A, para disputa. Então, os 16 que faltam do primeiro B vêm para frente da sala do primeiro A. Dos 25 do primeiro A, 10 vão ficar dentro da sala e 15 vão ficar na frente da sala do primeiro B para tentar descobrir. Então, desses 26 do primeiro B, a gente vai ter 10 com 16 na frente da outra sala. Então, os alunos do primeiro B, 10 vão ficar em sala, 16 na frente da sala do primeiro A. Dos 25 do primeiro A, 10 ficam dentro da sala e 15 ficam na frente do primeiro B. Esses 10 do primeiro B vão montar uma estratégia para tentar ganhar do primeiro A. Então a gente vai ter duas estratégias aqui. Quem ficar dentro de sala vai poder montar o esquema que nenhum dos outros, nem os outros da turma deles vão saber. Então esses 10 aqui dentro vão montar um jogo, que eu vou já explicar como é que monta, para tentar piorar a vida dos 15 do primeiro A que vão analisar, que vão tentar matar o jogo do primeiro B. E assim também com os alunos do primeiro A. 10 vão ficar em sala para montar uma estratégia para que os alunos do primeiro B que estão na frente da sala dele não descubram aonde é que eles estão. Então, como é que vai funcionar essa estratégia que eu estou falando aqui? Vamos aqui para o quadradinho 6 por 6. Eu vou utilizar isso daqui. O que é? Aqui dentro a gente vai ter espaços em que ou vai ser a cadeira vazia ou a cadeira preenchida com o aluno sentado dentro. Se vocês observarem aqui, né? 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, né? 3 mais 3, 6 e 4, 10, dão 10 alunos certinho. A outra opção de 8 por 8, se vocês observarem essa conta aqui, dá exatamente 20 alunos, né? 4 mais 6, mais 6 mais 4. Vou já explicar por que tá dando essas contas aqui. Então, como é que vai ficar? Como é que vai funcionar? Então, a gente tem 36 cadeiras, ou seja, 6 fileiras, cada uma com 6 cadeiras, né? 6 fileiras com 6 cadeiras, e os alunos vão se sentar nelas de forma que a gente vai ter, o nome é Batalha Naval, não é à toa, a gente vai ter um barco de 3 lugares, 2 barcos de 2 lugares e 3 barcos de 1 lugar aqui, neste jogo. E aí, como é que vai acontecer? Esses 10 alunos aqui vão se sentar, vamos escrever aqui como se fosse com X, né? Esses alunos vão montar uma estratégia para que a outra sala não descubra. Vamos pegar aqui um exemplo. Dessa forma.
Se vocês observarem, está aqui, ó, um barco de 3 lugares, a gente tem 2 barcos de 2 lugares e 3 barcos de um lugar só. E é assim que tem que ser montado. Eu posso colocar 2 barcos juntos? Não, um barco não pode ficar ao lado do outro. Ou seja, sempre que você tiver um barco, ao redor dele não pode ter outro barco. Ou seja, eu não poderia ter um outro barco aqui neste canto, por exemplo, um barco de um lugar aqui. Porque senão você não teria um barco de um lugar, teria um barco de 3 lugares. E esses 2 barcos estão se encostando. Então, ao redor de um barco, só pode ter água, que é justamente as cadeiras em branco. Então, esse barco de 3 lugares, ao redor dele, se vocês observarem aqui, só tem água, aqui e aqui. Só vai ter água. Ao redor deste barco de 3 lugares só tem água. Ao redor deste bote aqui, né, que é um barco de um lugar, só tem água. Ao redor deste barco só tem água. Ao redor deste barco só tem água. Ao redor deste barco aqui também só tem água e aqui também. Como é que essa equipe de 10 pessoas vai fazer para o professor da sala? Eles vão entregar os números de pessoas que estão sentadas na linha e na coluna. Ou seja, o aluno vai pegar um quadradinho desse que vai ser disponibilizado para a turma e o professor da sala vai colar do lado de fora da sala, depois que os alunos montarem essa estratégia. O que o professor vai fazer aliás, o que os alunos vão fazer? Eles vão escrever quantos alunos estão sentados em cada linha, em cada coluna. Então, nesse caso aqui, ó, tem 2 alunos sentados aqui. Nesse aqui não tem nenhum, né? Nessa linha não tem nenhum. Nessa linha a gente vai ter 2 alunos. Nessa linha a gente vai ter 1 aluno. Nessa linha a gente vai ter 3 alunos. Nessa linha a gente vai ter 2 alunos. É a quantidade de X que a gente vê em cada linha. Do mesmo jeito em cada coluna. 2 alunos nessa coluna, 1 aluno nessa coluna, 1 aluno nessa outra, 2 aqui, nenhum aqui. E 4 aqui. E aí vai entregar apenas o quadrado todo 6 por 6 vazio e vai colocar só os números do lado de fora e 3 casas que são água. Você vai entregar, a equipe vai montar a estratégia, ou seja, ele montou a estratégia, logo em seguida eles vão apagar e apenas colocar, vamos pegar e colocar aqui, sei lá, um sinalzinho assim, uma estrelinha para representar onde vai ter água, né? Então os alunos vão ter que indicar 3 cadeiras que têm água, mas não vão poder dizer aonde é que estão os barcos deles, né? Então vou aqui apagar todos. E os alunos vão entregar somente uma folha que cada professor vai receber e o professor vai afixar do lado de fora da sala e vai ter somente isto aqui. Os números de cadeiras que estão ocupadas em cada linha, em cada coluna, e a outra equipe, os que estão na frente da sua sala, vai tentar descobrir quais são as cadeiras onde tem barco. Acertou aonde está, você tem direito a chutar mais uma vez. Errou, já passa para o próximo. Vai ganhar o ponto o aluno que descobrir onde está a cadeira do outro aluno. Se ele acertar onde está, ele vai ter a chance de fazer um novo chute. Se ele errar, ele vai ter que torcer para que os outros também errem para que ele ganhe o ponto dessa atividade. Participou, ganha um ponto. Acertou, vai ganhar os 2, que é um ponto de ter participado, e o outro de ter acertado, né? Por que, que essa atividade é uma atividade de estratégia? Por que, que é uma atividade lógica? Porque isso aqui envolve você realmente montar o melhor jogo possível para que a outra sala não descubra aonde está os seus barcos. Vejam que eu construí uma estratégia aqui para mostrar para vocês, às vezes, algumas falhas que acontecem, como, por exemplo, eu tenho como chutar aonde está o barco de 3 lugares aqui. Por quê? Esse barco de 3 lugares, como foi feito aqui nessa configuração, relembrando como é a configuração, os alunos formam um barco de 3 lugares, 2 barcos de 2 lugares, 3 barcos de um lugar,
de forma que só tenha água ao redor de cada barco, que os barcos não se encostem, ou seja, tem cadeiras vazias ao redor de cada barco. E eles vão ter que dizer os números de cadeiras, o número de alunos sentados em cada linha, em cada coluna, e 3 lugares aonde tem água. Tem que ser dito. E quem está do lado de fora da sala, a turma rival, vai tentar descobrir qual que é a configuração dos seus barcos. A sala que tirar todos os alunos da outra sala primeiro ganha atividade e vai para a outra fase disputar com o vencedor de outra sala. Em mata-mata até a gente ter o campeão. Então, olha como essa estratégia às vezes pode ser um pouco complicada quando você olha para como os números foram colocados, né? Por quê? Porque se vocês observarem aqui do jeito que eu fiz, eu criei uma linha onde automaticamente a pessoa sabe que não vai colocar um barco nessa situação. Porque se nesta linha eu estou dizendo que tem 0, então eu não vou chutar o aluno, aluno, não chutaria que tem alguém sentado aqui e muito menos aqui. Então você colocando por isso que acaba se transformando num jogo de estratégia. Colocando muitos zeros, o que vai acontecer é você indicar para outra sala, para a sala rival, que tem menos cadeiras onde você possa chutar. E se vocês perceberam, eu tenho 2 lugares possíveis para chutar onde está o barco de 3 lugares. Ou seja, dependendo da configuração que você coloque, essa daqui foi uma configuração bem porca que eu fiz aqui, ela já se mostrou errada. Por quê? Porque automaticamente essas cadeiras aqui já estão ditas, já foram dadas de graça para outra sala. Então presta atenção onde vocês vão colocar as cadeiras que têm água. Se por um acaso vocês colocam uma configuração 0, deem as cadeiras que estão vazias, ou seja, onde tem água, nessas linhas, porque essa pessoa, a equipe que deu 3 cadeiras onde tem água e 2 delas são dicas. Você deu essas 2 localizações aqui. Porque essas aqui já são de graça, essas 2 aqui foram dadas. Né? E aí onde é que o aluno, por exemplo, diria onde está uma das cadeiras que o aluno está sentado? Eu, espertamente, colocaria esta. Porque se aqui são 4 sentados, um é de um lugar, pode ser 1 e 2. Então essa primeira aqui é um belo de um chute. Porque se por um acaso, se o intuito é turma contra turma, e eu coloco esse chute, esse é um ótimo chute válido, porque se eu chuto aqui nesta posição, né, ou seja, sexta linha, quarta linha, sexta coluna, né, como se fosse um xadrez, quarta linha, sexta coluna, se eu chutar este valor, e ele não for, automaticamente eu já sei que aqui, aqui, aqui e aqui vão ser os barcos. Então já estou dando a dica para que o próximo aluno da sala acerte aonde estão os barcos. Porque veja, esta célula foi dada e esta eu vou dar um teste. Porque se essa não for, porque o que eu estou procurando é o barco de 3 lugares. Então pode ser que seja 3 assim ou 3 assim. Independentemente disso, como vocês estão observando, essas 2 casas, se aqui tem um barco de 3 lugares, com certeza ele pode ser essa daqui com essas 2, ou essa daqui com essas 2, que envolve estratégia. Então eu chuto, por exemplo, essa ou essa. Qualquer uma das 2, se não for, automaticamente as outras são. Vamos supor que o aluno foi e marcou essa daqui que eu coloquei. E ele disse, eu acho que isso aqui é um aluno. O professor vai saber da configuração e ele vai dizer, né? Quarta linha, sexta cadeira. Não. Então ele já vai saber que isso daqui é água. O aluno que respondeu, ele vai ganhar o ponto de participação, mas não de conclusão da atividade. Por quê? Porque ele participou, mas não encontrou. Mas ele deu a chance para a equipe dele toda ganhar o ponto, porque automaticamente, se isso aqui não for, quantos quadradinhos aqui a gente vai ter de pessoas sentadas? 4, que é justamente 1, 2, 3, 4.
Então, automaticamente, o próximo da fila, sendo esperto, ele vai dizer: opa, aqui é uma pessoa sentada, aqui vai ter outra pessoa sentada, e ele vai continuar dizendo: segunda linha, sexta fila, tem gente. Se ele continuar acertando, ele vai poder continuar chutando. Então, nesse caso, ele já matou muita coisa aqui. Então, prestem atenção no design de como vocês estão montando os jogos, certo? Para situação em que a gente tem muitos alunos disputando, né? Como é que vai funcionar? Se a gente tem muitos alunos disputando, a gente vai para o método de 8 por 8. Como é que funciona esse método 8 por 8? A gente vai ter, nesta situação, 20 alunos disputando. 20 alunos em sala e o resto fora. Então, vou passar aqui um pouco para cá, vamos dar um zoom aqui e vamos ver como é que vai funcionar essa configuração de 8 por 8. Do mesmo jeito que a gente fez para configuração 6 por 6, vai ser a 8 por 8. O que vai acontecer é que agora a gente vai ter um barco de 4 lugares, 2 de 3 lugares, 3 de 2 lugares e 4 alunos sentados sozinhos. Então, por exemplo, eu posso fazer a seguinte escolha: um barco de 4 lugares aqui, eu sei que ao redor dele, ou seja, aqui eu não posso ter ninguém sentado, eu vou colocar um barco de 3 lugares aqui, né, que são 2 na verdade, 2 barcos de 3 lugares, vou colocar o outro aqui, 2 barcos de 2 lugares, aliás, 3 barcos de 2 lugares, já fiz 2, 3, e 4 barcos de um lugar. Vou colocar um aqui, outro aqui, aqui mais um, e aqui o último. O que vai acontecer é que essa equipe, de novo, ela vai pegar e colocar os números de quantas pessoas vão ter sentadas em cada linha, em cada coluna. Então, ó, um barco de 4 lugares, 2 barcos de 3 lugares, 3 barcos de 2 lugares e 4 barcos de um lugar só. E vejam que nenhum está encostado no outro. O que a equipe vai fazer é não vai dizer aonde é que estão as pessoas sentadas. A gente só vai escrever o número fora de quantas pessoas tem sentado em cada linha e em cada coluna. Então vamos aqui escrever um exemplozinho de como é que vai ser. Então tem 4 sentados aqui, 2 aqui, 3 nessa fileira, 1 nessa fileira, 3 nessa, 1 nessa outra, 4 aqui. E é uma ótima estratégia porque você acabou de esconder o barco de 4 lugares em 2 opções, né? Ó, 4 lugares, a pessoa pode achar que o barco de 4 lugares está aqui nessa linha, né? A gente vai ter outro aqui, 2. Agora nas colunas, 3, 2, 1, 3, 2, 4. Olha que estratégia interessante. 2, 3. Aí o aluno só vai fazer isso e dizer 3 lugares aonde vai ter água. E o que eu vou fazer é, para melhorar a minha estratégia, o menor número que tem aqui, por exemplo, é 1. O que eu vou fazer é dizer que tem, por exemplo, 3 águas aqui. Então vamos lá, o aluno não vai dizer o segredo dele para o outro. O que ele vai fazer é dizer onde é que tem 3 cadeiras vazias. A estratégia é de vocês. E aí a outra sala vai tentar descobrir aonde é que estão os barcos da sala de vocês. Quem tirar os alunos da outra sala primeiro, e isso envolve estratégia dos dois lados, uma boa montagem de barcos e pessoas com sorte e estratégia para montar onde é que está o esquema do outro. Por quê? Muitas vezes, isso aqui é estratégia de equipe. Muitas vezes, você perder um chute para que a sua equipe ganhe possa até ser melhor, mesmo que você não ganhe o ponto. Até porque vocês têm ponto suficiente, né? Em disputa aí.
Essa é a batalha naval, né? Tomara que vocês tenham todos entendido como é que funciona. De novo, vamos explicar aqui no 8x8. Vão ser 20 alunos dentro de sala e o resto na frente da outra sala. Vocês vão colocar nessa configuração de 8x8 um barco de 4 lugares, 2 barcos de 3 lugares, 3 barcos de 2 lugares, 4 barcos de 1 lugar. Dão 20 alunos sentados aqui. Esses barcos não podem estar encostados uns nos outros e vocês não vão dizer onde é que eles estão. Vocês vão dizer quantas pessoas estão sentadas em cada linha e em cada coluna. E 3 cadeiras vazias. A estratégia é de vocês. Boa sorte.